Descubra o incrível lugar do nascimento do 3 e Atlas. Uma revelação surpreendente e transformadora. Era uma noite iluminada. A pequena cidade de coração de São Paulo pulsava com os sons do sanfoneiro, das risadas e do chiado da fogueira que esquentava o ar fresco de junho. Lucas, de 22 anos, era um rosto conhecido e, ao mesmo tempo, ignorado. Ele olhava as luzes da festa de São João, dançando flashes de esperança e desilusão. Era ali, rodeado por um mar de rostos, que ele sonhava em transformar sua cidade com o projeto 3 e Atlas, destinado a valorizar o comércio local e as tradições que pareciam apagadas pelo tempo. Mas o desprezo o acompanhava como uma sombra. Olhares atravessados dos comerciantes mais influentes da cidade faziam sentir-se pequeno. O que aquele filho de costureira e mecânico sabe sobre negócios? Ecoava em sua mente. Ele sabia que precisava mais do que coragem para enfrentar o ceticismo. Naquele momento, a energia da festa contrastava com o peso da responsabilidade que sentia no peito. Enquanto dançava, algo mágico aconteceu. Ele começou a sentir a força da comunidade na música que ressoava no ar, uma energia que poderia dar vida ao 3 e Atlas. Olhando em volta, lembrou-se de como a sua família lutou para garantir um futuro melhor para ele e seus irmãos. Aqueles momentos simples, como passar as tardes ajudando o pai na oficina ou ouvindo sua mãe costurando ao som da televisão, sempre lhe ensinaram sobre união e perseverança. Era hora de usar essas lições a seu favor. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Num ato impulsivo, ele decidiu sair da tenda em busca de inspiração e encontrar a força da sua avó em um diário antigo que pertencera a ela. Comprido e empoeirado, o diário estava guardado entre livros esquecidos, e quando Lucas abriu suas páginas amareladas, as palavras impressionantes o trouxeram comida para a alma, histórias de superação, de uma mulher que desafiou as adversidades e ainda assim fez valer a sua voz. Cada frase era como um empurrãozinho, a música da festa agora ecoava como um potente grito por mudança. Mas esse mergulho no passado havia trazido à tona antigas feridas familiares. Lucas decidiu confrontar seus pais sobre histórias que, durante a infância, pareceram apenas lendas. No entanto, a hesitação deles em compartilhar o passado o abalou. Ele sabia que precisava enfrentar esse desafio se quisesse levar seu projeto adiante. As intrigas e silêncios o atormentavam, mas a pressão do evento estava se aproximando. Ele tinha apenas uma chance de mudar a narrativa, não só a sua, mas a da cidade toda. Finalmente, chegou o dia do evento. O coração de Lucas martelava como um tambor enquanto ele subia ao palco, a multidão olhava, mas havia tensão no ar. Era a sua hora. Com a voz embargada, ele começou a compartilhar seu sonho sobre o 3 e Atlas, mas imediatamente sentiu os murmúrios de descrença. Era o momento em que toda a sua coragem seria testada. E ali, no calor daqueles olhares, ele começou a contar não apenas sobre seu projeto, mas também sobre a história da sua família e da cidade. O que ele não esperava, no entanto, era que essa revelação poderia não apenas impactar sua vida, mas também renovar uma esperança coletiva. O que aconteceria quando a verdade, por fim, viesse à tona? O brilho dos holofotes parecia se dissolver na escuridão do medo. Lucas olhou para o público que se aglomerava diante de si, rostos misturados, alguns esperançosos, outros esgarçados pela dúvida. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro do milho assando nas barracas e as risadas dos amigos que, mesmo à distância, o encorajavam. Era como se uma força invisível o empurrasse, e ele decidiu se deixar levar. Meu nome é Lucas, começou ele, a voz trêmula, mas firme. Eu sou filho de uma costureira e um mecânico, mas isso não me define. O que eu quero compartilhar com vocês é muito mais do que apenas um projeto. É sobre o futuro que podemos construir juntos. Os primeiros aplausos vieram hesitantes,
Como se o público estivesse testando se apoiava aquele jovem decidido. Enquanto narrava as histórias da avó, suas palavras começaram a criar imagens vívidas na mente dos presentes. O bairro onde cresceu, as lutas diárias, a mescla de esperanças e frustrações. Ele começou a perceber que não era apenas a sua história que estava sendo contada, era a própria essência de coração de São Paulo sendo desnudada. As escondidas memórias começaram a fluir, e, conforme contava sobre sua avó que vendeu roupas para dar aos filhos uma educação, os olhares mudaram. O desprezo foi substituído por um leve reconhecimento. Em meio à narrativa, a luz da fogueira pareceu vibrar mais intensamente. Ele viu muitos olhos se iluminando, sorrisos se espalhando nas faces nervosas. Uma avó aqui, um mecânico ali, estavam ouvindo e se lembrando dos seus próprios desafios. Ao contar sobre o 3 e Atlas, a ideia de que poderia haver união, resiliência e transformação fez com que a plateia não apenas ouvisse, mas sentisse. Mal uma pergunta que o atormentava enquanto ele falava. E se seu projeto não fosse suficiente? E se tudo aquilo, toda a coragem e amor, fosse para nada? Lucas fechou os olhos por um momento, buscando a força da memória de sua avó. Ele a imaginou ao seu lado, sorrindo e encorajando-a a seguir em frente. Com essa visão, ele conseguiu superar o medo. Vamos começar a valorizar o que temos, o que somos. Sua voz ecoou forte e clara, agora impregnada de emoção genuína. A multidão, antes cética, agora respondia com aplausos, alguns até gritos de apoio. O ambiente começou a mudar. Ele podia sentir a energia, uma corrente de força coletiva, e isso preencheu de esperança. Entretanto, quando Lucas pensou que tinha o controle da situação, um murmúrio no fundo da plateia chamou sua atenção. Ele se virou e viu um grupo de homens que, dos olhares trocados entre eles, parecia discutir algo a sussurros. Um deles se levantou, com um semblante autoritário, e perguntou, e se falharmos, e se tudo isso for apenas um sonho? O clima na tenda mudou numa fração de segundo. A tensão era palpável. Lucas sentiu o coração disparar novamente. As vozes de encorajamento pareciam agora distantes. Ele tinha um dilema a enfrentar: como continuar, quando havia uma nuvem de dúvida em seu caminho? O que essas palavras poderiam desencadear na força de sua luta? E, mais importante, quem se ergueria ao seu lado para dissipar as incertezas que pairavam no ar? Com um novo horizonte à sua frente, Lucas sabia que a resposta a essas perguntas estaria prestes a alterar não apenas sua trajetória, mas o destino de coração de São Paulo. Lucas respirou fundo, sentindo cada batida do seu coração quase ensurdecedor. As perguntas do homem ecoavam na sua mente, como se estivessem se moldando em uma tempestade. O que fazer agora? Ele sabia que a resposta não estava apenas dentro dele, mas na própria energia daquele lugar que ele conhecia tão bem. E se falharmos? A frase ainda reverberava, mas Lucas decidiu não se deixar levar pelo medo. Ele olhou para a multidão, cada rosto uma história, e tudo o que desejava era levar aquelas histórias para um futuro melhor. E se a gente não falhar? Ele pensou, e, dessa dúvida, encontrou a coragem que parecia escondida em algum canto do seu ser. Olha, eu sei que o medo é real. Todos nós já sentimos isso, a incerteza de dar passo a passo. Mas essa história não termina aqui. As palavras saíram de sua boca com mais força do que ele imaginara. Estamos aqui porque acreditamos. Estamos juntos porque sonhamos. Vamos construir algo que faça a diferença. Os aplausos começaram de novo, dessa vez mais intensos. E aquela energia elétrica lá fora levou Lucas a um ponto de transformação. Mas ele sabia que a verdadeira mudança vinha do interior. O sentimento contagiante da plateia estava crescendo, e ele podia sentir a construção daquela rede invisível de solidariedade. Então, ele decidiu ir além. Posso não ter todas as respostas, mas posso compartilhar o meu lugar de nascimento. Um lugar onde cada suor derramado e cada sorriso fazem parte do mesmo tecido. Ele se lembrou de quando era pequeno, nas calçadas de coração de São Paulo, brincando e sonhando com um futuro diferente. Era ali que sua história começava. A verdade é que coração de São Paulo é onde cada um de nós pertence. É onde os sonhos ganham vida e onde podemos plantar as sementes do 3 e Atlas.
A cada frase, ele viu mais rostos se iluminando. O murmúrio inicial agora se transformava em uma onda crescente de esperança. Precisamos olhar uns para os outros e enxergar além das dificuldades. Precisamos sentir que cada um de nós tem um papel nesse projeto, um papel de protagonistas. Lucas piscou os olhos com emoção, absorvendo o calor das vozes que agora ecoavam junto com a sua ponta. Os homens que antes pareciam ameaçadores estavam prestando atenção. E, um por um, começaram a soltar expressões de apoio. Os braços se levantaram e as palmas se uniram em um poderoso rugido de encorajamento. A luz da fogueira parecia dançar com o ritmo dos aplausos, como se a própria essência daquele lugar estivesse dizendo: vamos juntos. Mas, assim que o ambiente parecia estar se transformando em um espaço de unidade, algo inesperado aconteceu. Uma figura imponente surgiu com um olhar intenso. Eras, o chefe da comunidade conhecido por sua postura crítica. Com um jeito firme e decisivo, ele se aproximou de Lucas, e os murmúrios cessaram. A tensão voltou, e todos os olhos estavam nele. Você fala com muita bravura, garoto. Mas e se você não estiver pronto para o que isso significa? O futuro que você deseja pode não ser o que a gente precisa. As palavras de Zé caíram como um peso sobre a multidão. O medo e a incerteza ressurgiram, e Lucas sentiu a pressão como um baque no peito. Era agora ou nunca. Ele precisava responder, não apenas à provocação de Zé, mas a cada um ali que aguardava, com esperança e temor, sua reação. Lucas olhou ao redor, percebeu que a coragem era contagiante, e então, com um brilho no olhar, se preparou para dar sua resposta. O destino de coração de São Paulo estava em suas mãos, e naquela fração de segundo, ele soube que a verdadeira luta começaria dali em diante. Mas quem estaria ao seu lado? Lucas respirou fundo, prendendo a atenção de todos. A voz de Zé ainda flutuava no ar, como um eco a desafiar sua coragem. Aquela era mais do que uma batalha de palavras, era uma luta por esperança, um embate entre o passado e um futuro incerto. Zé! Ele finalmente gritou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O chefe da comunidade olhou, raiva e curiosidade misturadas em seu olhar. Eu não sou um garoto, sou alguém que acredita na força que temos juntos. Eu conheço o coração de São Paulo, sei da dor que muitos sentem. Sei do que podemos mudar. A multidão sussurrou, alguns balançando a cabeça em concordância, outros ainda hesitantes. Mas o que Lucas sentia agora era maior do que o medo. Era uma força que vinha dele mesmo, daquelas memórias de infância que o faziam vibrar. Ele lembrou-se das tardes ensolaradas, das risadas nas ruas e das promessas que fazia a si mesmo de um mundo diferente. Eu cresci aqui. Nasci e cresci nas calçadas dessa cidade. E com a ajuda de vocês, nós podemos mudar a história. Zé se aproximou um pouco mais, a intensidade da sua presença quase palpável. E se suas promessas forem só palavras ao vento? O que acontece com os nossos sonhos? E nosso futuro? Lucas sentiu o peso daquela pergunta, mas não estava disposto a retroceder. Na verdade, aquilo só o motivava mais. Ele levou um momento para olhar nos olhos da multidão, cada um deveria sentir a força da esperança. Sonhos precisam de raízes para crescer, Zé. E nós temos a terra fértil aqui. Não prometo que será fácil, mas prometo que juntos temos a força de nossas histórias. Olhem para nós. Olhem para esse lugar. Tudo o que precisamos é acreditar um no outro e nos unirmos como nunca antes. As vozes da plateia começaram a se elevar novamente, como um exército tomando coragem. Ao redor, sorrisos surgiam, e as palmas batiam de forma incessante. O calor da fogueira aumentou, refletindo o fogo que Lucas sentia queimando dentro de si. Ele virou-se novamente para as que agora observava com mais apreensão. O 3 e Atlas não é só uma iniciativa, é a oportunidade de reescrever nossa história. É hora de deixarmos de lado medos e dúvidas. Se temos um passado marcado de lutas, que seja o combustível para nosso futuro. Com isso, uma onda de energia percorreu o público. Algumas lágrimas escorriam rostos marcados pelo sofrimento, mas agora traziam esperança. Lucas viu olhos brilhando, os semblantes se iluminando com um brilho que antes parecia distante.
Ele nunca se sentiu tão conectado à sua comunidade. Contudo, ao mesmo tempo que a energia aumentava, ele notou Zé hesitante. O homem estava mudo, buscando as palavras que não pareciam vir. Então, em um impulso súbito, Lucas pousou a mão sobre o ombro de Zé. Eu quero que você esteja conosco. Sua experiência, sua voz. Tudo isso é essencial para essa mudança. Junte-se a nós. Os murmúrios foram interrompidos por um silêncio profundo, enquanto todos aguardavam a resposta de Zé. O olhar do chefe parecia se transformar, e, pela primeira vez, havia uma centelha de curiosidade e talvez compreensão. A tensão no ar era palpável, e Lucas sentia que o destino estava prestes a tomar um novo rumo. Nesse segundo, o coração de Lucas disparou. Ele sabia que era um ponto crucial, um divisor de águas. O futuro de Coração de São Paulo dependia não apenas de sua coragem, mas da resposta de Zé, do homem que podia ressoar ou silenciar todo aquele movimento. Com um último olhar para a multidão, Lucas esperou. A expectativa era maior do que tudo que havia sentido antes. Zé estava prestes a falar. O que ele diria? A luta só estava começando, e o destino de todos estava em jogo. Zé olhou intensamente para Lucas, o silêncio se estendendo como uma corda esticada. A multidão estava em suspense, seus rostos uma mistura de esperança e apreensão, como se estivessem prendendo a respiração. Os segundos pareceram uma eternidade, e o coração de Lucas batia descompassado, esperando o que viria a seguir. Você realmente acredita nisso? Zé finalmente questionou, a voz grave, mas com um leve tremor. Você acredita que pode mudar algo aqui? Que podemos mudar? Essa cidade já nos deu muito sofrimento, e eu não sei se estou pronto para mais decepções. Havia uma fragilidade em Zé que despertou algo dentro de Lucas. Ele se lembrou de outras vezes em que a comunidade discutiu, quando lutaram por soluções que nunca vieram. Mas, em meio à desconfiança, também havia a centelha da revolução. A determinação de um futuro diferente. Zé, eu entendo seu receio. Mas se nós não tentarmos, estaremos condenados a repetir as mesmas histórias de dor e luta. Essa é a nossa chance de fazer algo diferente. Lucas sentiu que cada palavra se tornava um mantra, um apelo profundo que ressoava nos corações presentes. Ele respirou fundo, controlando a emoção que subia em seu peito. Finalmente, Zé olhou para a multidão. Os olhares fixos, as mãos entrelaçadas, cada um desejando uma mudança, uma vitória. O peso na expressão do homem mais velho mudava, ele parecia vislumbrar algo além do presente, uma possibilidade de um futuro radiante. Um incêndio de esperança. Se eu me juntar a você, estamos todos juntos nessa, não é? Zé perguntou, agora com um brilho nos olhos. Um murmúrio de concordância se espalhou pela multidão como uma corrente elétrica, febril e pulsante. Sim. Juntos. Como uma família. Lucas exclamou, inflamando a coragem de todos ao seu redor. Com um aceno de cabeça, Zé finalmente falou, a voz embora firme, ao mesmo tempo suave como um sopro. Então vamos, eu estarei com vocês. Vou dar minha voz, minha força. Mas não prometo que será fácil. Um rugido de aprovação ecoou entre o povo. A energia era palpável, e Lucas sentiu seu coração pulsar mais forte. Ele não podia imaginar o quanto aquele movimento faria diferença. Era um renascimento, o início de uma luta por justiça, uma chama ressurgindo. Enquanto a fogueira crepitava alto, a comunidade se unia, agora mais forte do que nunca. Juntos, eles começaram a moldar uma nova identidade, uma nova esperança para Coração de São Paulo. A conversa se espalhou entre eles, surgiu uma vontade indisfarçada de construir e acreditar no 3 e Atlas. Mas aquele momento de união também despertou o temor em Lucas. A responsabilidade de liderar esse movimento ressurgiu como um peso em seus ombros, e ele se sentiu vulnerável. Afinal, a transformação tratava-se de mais do que apenas ideias. Era sobre decidir se arriscar sobre um futuro incerto. Enquanto ele alinhava seus pensamentos, alguém gritou, e agora? O que vem a seguir? O que fazemos com essa força? Um novo silêncio se instalou. Lucas percebeu que a realidade, que as ações imediatas, agora poderiam ser um divisor de águas.
Ele olhou para as que o observava com expectativa, e percebeu que a verdadeira luta estava prestes a começar. As palavras do homem ressoavam em sua mente. Eles precisavam de um plano, e rápido. Entrar em breve na sala de reuniões comunitária não seria tarefa fácil. Mas em seu coração, Lucas já sabia, a verdade e a transformação estavam prestes a se revelar. E ele estava prestes a descobrir que não era apenas a história de coração de São Paulo que mudaria, mas suas próprias crenças. Do que eles eram capazes? E quanto estariam dispostos a sacrificar para isso? A resposta não vinha só das palavras, mas do compromisso que todos estavam fazendo. E assim, com a expectativa borbulhando no ar, Lucas fez uma escolha silenciosa. A batalha estava apenas começando. Lucas olhou fixamente para a fogueira, cujas chamas dançavam como se quisessem se elevar aos céus, levando com elas os medos e as ansiedades que cada membro daquela comunidade carregava. O calor do fogo parecia se misturar ao calor do entusiasmo que pulsava no peito de cada um ali. Olhares determinados se cruzavam, e a energia coletiva despertava uma força que Lucas mal conseguia mensurar. "Precisamos de um plano!" exclamou Zé, trazendo todos de volta à realidade. "Mas não apenas qualquer plano. Precisamos de um que realmente atenda às necessidades de nosso povo. Precisamos ouvir vocês, ouvir a sua dor, suas esperanças." Aquelas palavras reverberaram na mente de Lucas. Não se tratava apenas de uma ideia grandiosa, era sobre a vida de cada um deles. Ele percebeu que a solução não viria de um único líder. Era um chamado à união genuína, onde cada voz importava. "Vamos nos reunir. Vamos ouvir nossas histórias." Lucas falou com fervor, a confiança crescendo em sua fala. "Cada um de vocês tem algo a dizer. Precisamos da sabedoria de todos para traçar o nosso caminho." A multidão começou a murmurar em concordância, e a proposta de Lucas parecia acender ainda mais a chama da esperança. Ele percebeu que as vozes poderiam trazer um caminho claro e firme para o 3 e Atlas, algo que transcenderia o medo e a desconfiança. Alguém na multidão gritou: "Vamos fazer uma caminhada até a Praça Central. É lá que podemos nos encontrar e compartilhar nossos pensamentos. É o coração da nossa cidade." "Excelente ideia!" respondeu Lucas, seu coração acelerando ao imaginar a possibilidade de erguer uma nova onda de força e comunhão. Aquela caminhada poderia representar não só um deslocamento físico, mas uma jornada espiritual, um novo nascimento para eles. Antes que ele percebesse, as pessoas começaram a se organizar, e Lucas sentiu a pressão da responsabilidade crescer. Ele se uniu a Zé e alguns outros líderes comunitários, alinhando os detalhes da caminhada. Todo seu ser estava alerta, vibrando com a energia do momento. Em meio ao alvoroço, experimentou uma sensação inexplicável de pertencimento, como se cada parte de seu coração estivesse agora entrelaçada àquele grupo. Enquanto marchavam, a canção das vozes misturava-se ao som dos passos firmes. O ritmo da caminhada refletia um compasso de renovação, e Lucas sentiu algo transcendente. Ele olhou ao redor e viu rostos iluminados, olhos brilhando com a promessa de mudança. Quando chegaram à praça, havia um pequeno palco improvisado. As pessoas começaram a se reunir, formando um semicírculo que simbolizava a união. Lucas subiu ao palco, seu corpo tremendo de expectativa. Ele levantou a mão, pedindo silêncio, e a multidão respondeu rapidamente: "Estamos aqui por uma razão. Estamos aqui para ouvir e sermos ouvidos. Cada um de vocês tem uma história que merece ser partilhada. Isto não é só sobre mim ou sobre Zé, mas sobre todos nós." As palmas ecoaram em resposta. Um murmúrio crescente tornou-se um clamor, e Lucas sentiu que estavam finalmente prontos para se abrir, desfazer o nó das inseguranças e medos. No fundo de seu coração, ele sabia que essa era a hora. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Havia uma mulher idosa, conhecida por todos na comunidade, que começou a contar sua história. Ela compartilhou suas memórias de jovens que partiram em busca de melhores oportunidades, as lágrimas escorrendo em seu rosto enrugado. Outros começaram a se juntar, compartilhando experiências de triunfos e derrotas, traumas e alegrias, fortalecendo a conexão entre eles. Lucas ouvia cada palavra, cada emoção se entrelaçando como uma teia invisível que os unia.
Aquela honestidade crua e profunda era a força que eles precisavam. Mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação começava a brotar em sua mente. Se suas histórias continham tanta dor, como eles também poderiam conter esperança? Enquanto a conversa avançava, ele percebeu que uma escolha crucial se aproximava. Como eles poderiam transformar essa energia em ação real? Lucas olhou para Zé, e o homem mais velho também parecia apreensivo. O verdadeiro desafio estava apenas começando. E se não formos ouvidos? E se tudo isso não levar a nada? Ele refletiu em seu íntimo, preso entre a esperança e o medo do inevitável. Era hora de enfrentar essa questão. O que eles realmente estavam dispostos a sacrificar? O que era preciso para ser escutados? Lucas apertou as mãos ao redor do microfone, ainda em dúvida, mas determinado a enfrentar a verdade. Era o momento da verdade, e ele sabia que a decisão que tomariam juntos poderia mudar tudo ou ficar na história como mais uma tentativa falha. E assim, enquanto as palavras voavam alto, Lucas finalmente fez sua pergunta silenciosa: até onde iriam para alcançar a mudança que tanto desejavam? A multidão na praça estava fervilhando de emoções. As vozes que antes tremiam ao compartilhar suas histórias agora pulsavam com determinação. Era como se uma nova energia se instaurasse no ar. Lucas sentiu que a atmosfera estava prestes a mudar. Estamos em um ponto de virada! Gritou uma mulher de cabelos brancos, cujas mãos tremiam. As experiências que trouxemos aqui hoje não podem ser ignoradas. É hora de lutarmos pelo que amamos. O eco das suas palavras foi um estalo na alma coletiva. Outros começaram a se levantar, empolgados com a ideia de que suas vozes eram não apenas ouvidas, mas dignas de ação. Lucas olhou para Zé, que acenou positivamente com a cabeça, percebendo que aquele era o momento de transformação. Mas, por dentro, ele ainda se sentia dividido. Era necessária uma ação, mas que tipo de ação? Queremos um lugar em que nossas vozes sejam respeitadas. Gritou um jovem perto da frente, seus olhos ardendo de paixão. E não apenas em discursos. Precisamos da nossa voz na construção dessa cidade. Havia uma necessidade imediata de planejar. Lucas sabia que cada emoção partilhada trazia à tona uma nova responsabilidade. Ele subiu no palco novamente, tentando conter o turbilhão de sentimentos dentro de si, organizou seus pensamentos. Se vocês sentem que podemos mudar algo, que precisamos ser escutados, então é hora de fazermos um pacto. Propôs, fazendo as pessoas olharem fixamente para ele, como crianças ouvindo uma história. Vamos formar grupos, pequenos núcleos de discussão. Cada um de vocês trará uma ideia, um desejo. Transformaremos isso em ações concretas. Aplaudidos por gritos entusiasmados, os membros da comunidade começaram a se dividir, formando grupos pequenos, cada um com a missão de compartilhar suas necessidades e propostas. Lucas permaneceu no centro, observando tudo com uma mistura de orgulho e medo. Estava maravilhado com a coragem que flamava entre eles, mas também preocupado com o caminho a seguir. Enquanto os grupos discutiam, Lucas notou que em um canto da praça, uma jovem falava com veemência. Com cabelos compridos e um olhar cheio de esperança, ela parecia ter um plano em mente. Seus gestos eram amplos como se quisesse envolver a todos. Ele decidiu se aproximar. Oi, sou Lucas, apresentou-se ele, curioso e um pouco apreensivo. Oi, sou Clara. Estou pensando em algo muito especial, disse ela, sorrindo de maneira contagiante. E se fizermos um mapa das nossas histórias? A partir dele, poderíamos traçar eficazmente os nossos próximos passos. Mostrar quem somos e o que queremos de uma forma visual, atrativa. Assim, se levássemos isso aos poderes que decidem por nós, teríamos uma base sólida. A ideia de Clara fez o coração de Lucas disparar. Era uma ferramenta poderosa e, ao mesmo tempo, acessível. Um visual que poderia representar todos os sonhos e lutas de cada um. Seria como um grito coletivo em forma de arte. Ele sabia que isso poderia ser o passo que tanto buscava para transformar as palavras em ação. Precisamos da ajuda de todos, Lucas dizia, enquanto começava a esboçar o conceito no chão com uma vara, desenhando linhas que representavam as histórias e vida de cada um. Vamos juntos criar um mural de esperança,
onde possamos colocar o que desejamos para nosso futuro. As pessoas se reuniram ao redor, entusiasmadas. Começaram a contar suas histórias e sonhos, embarcando no projeto que rapidamente se tornava um ícone de união. O espírito de colaboração tomou conta da praça, e as vozes se elevaram em um cântico de força renovada. Mas, conforme o dia avançava, uma sombra começava a se formar no horizonte. Um grupo de homens bem apessoados, em trajes formais, se aproximou da praça. Lucas sentiu algo gelar em sua espinha. Seriam eles ali para apoiar ou para silenciar? Uma bola de ansiedade se formou em seu estômago. Quem são eles? O que querem? Ele questionou a si mesmo, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Era um ponto de virada, e a verdade era que eles precisavam estar prontos para qualquer situação. O que aconteceria se aqueles homens não gostassem do que viam? Lucas olhou um por um, percebendo que a união que tinham construído poderia ser a resposta para qualquer desafio que estivesse por vir. Seria uma batalha pela voz deles, e ele estava decidido a lutar. Enquanto os homens se aproximavam, o murmúrio da multidão cresceu. Cada olhar na praça estava agora fixo nos recém-chegados. O que eles pensariam? Será que a luta de todos os presentes seria reconhecida, ou eles estariam prestes a enfrentar mais uma barreira no caminho para a mudança? O clima na praça estava denso. O murmúrio da multidão crescendo ao redor de Lucas se misturava com a incerteza. Os homens de traje formal pararam em um ponto, uma linha invisível delineada entre eles e a comunidade vibrante que ali se reunia. A dúvida pairava no ar como um nevoeiro, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Vão nos calar? O que estamos prestes a enfrentar? Ele olhou para Zé e Clara, buscando calor nas expressões deles. A determinação estampada no rosto de Clara foi o que o inclinou a seguir em frente. No entanto, a ansiedade era palpável. Os homens trocaram olhares antes de um deles, o mais velho e o mais imponente, finalmente dar um passo à frente. Seu olhar era afiado e perspicaz, como se estivesse avaliando cada detalhe da cena à sua frente. Boa tarde, começou com uma voz profunda que, para Lucas, soou mais como um alerta do que uma saudação. Estamos aqui representando a prefeitura. A mudança que vocês buscam não pode ser feita à força ou na base de gritos. Precisamos conversar, disse o homem, gesticulando suavemente como se tentasse apaziguar a multidão. O ambiente parecia congelado. Lucas sentia as palmas suadas, e a incerteza era como uma música dissonante reverberando sobre eles. Clara se aproximou, sua voz firme e clara cortando o silêncio. Nós não queremos apenas conversar. Viemos aqui para ser ouvidos. Nossas histórias, nossos sonhos não podem ser só falados e esquecidos. A multidão respondeu com aplausos e gritos de encorajamento, um eco de força e resistência palpáveis. Lucas sabia que esse era o momento crucial. Eram mais que palavras, eram as suas vidas, e ele não podia deixá-las serem silenciadas. A resposta do homem foi imediata. Então me diga, o que exatamente vocês estão propondo? Ele olhou diretamente para Lucas, e naquele instante a multidão conteve a respiração. Lucas respirou fundo, sentindo a pressão do olhar da comunidade recair sobre ele. Sugerimos um diálogo em que nossas vozes sejam respeitadas. Um espaço para que possamos compartilhar o que realmente queremos para nossa comunidade. Estamos aqui para construir algo juntos, não para destruir, respondeu Lucas, a adrenalina pulsando em suas veias. O som de sua própria voz ecoou como um tambor. Outro homem, mais jovem, um pouco hesitante, interveio. E se criássemos uma comissão? Poderíamos ter representantes que irão sentar e discutir nossas propostas de forma organizada. Isso não seria melhor? Lucas percebeu que a proposta dele estava se espalhando. Um comitê. A ideia de Clara sobre o mural também pululava em sua cabeça. Ele assentiu, a imagem de um espaço para que as vozes ressoassem ganhando vida. Um espaço onde cada ideia poderia ser representada. Sim, uma comissão. Podemos fazer um esboço dos nossos sonhos e preocupações, e isso evitaria o confronto. Vemos isso como um início, um compromisso mútuo. Disse Clara, sua paixão inflamada.
A voz dela continha um otimismo que era contagiante. O homem mais velho estudou o grupo, e por um breve momento, seu semblante se suavizou. Se vocês estão dispostos a dialogar, nós também. Mas lembrem-se, as palavras precisam ser acompanhadas por ações efetivas. Isso não será uma solução mágica, ele advertiu. O murmúrio da multidão se transformou em uma onda de expectativa. Juntos, eles poderiam mudar o curso das coisas. Cada um tinha um papel a desempenhar, e a conexão entre eles era mais forte do que qualquer desafio que pudessem enfrentar. Foi um primeiro passo. Contudo, enquanto o homem mais jovem pegava um bloco de folhas e uma caneta, Lucas sentiu um frio na barriga. E se o que eles planejavam não fosse aceito? E se as propostas deles fossem rapidamente descartadas? As vozes se empolgaram ao redor, mas uma pergunta pairava: até onde seriam ouvidos? Enquanto os olhares se voltavam novamente para o homem de terno, Lucas sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. A verdadeira luta pelo que desejavam mal tinha começado. A esperança e a incerteza dançavam lado a lado, e ele se perguntou: qual seria o próximo movimento? O homem de terno, depois de alguns momentos de silêncio, começou a escrever. A caneta dançava sobre o papel, mas Lucas sentia um peso nas costas. A multidão, agora mais calma, aguardava com um misto de esperança e insegurança. Ele percebeu que a atenção deles estava completamente voltada para aquelas palavras que estavam sendo moldadas. Clara, ao lado de Lucas, olhava fixamente para o representante da prefeitura, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Precisamos garantir que eles entendam o que estamos dizendo. É a nossa chance, murmurou, a intensidade em seu olhar intensificada. Lucas assentiu, sentindo a pressão do momento. O homem mais velho, com um ar sério, finalmente se virou para o grupo. Nos próximos dias, escolheremos alguns de vocês para formar essa comissão. O que estamos falando aqui é apenas um passo. Uma oportunidade. Se vocês realmente quiserem que isso funcione, será preciso muita dedicação. A resposta da multidão foi um misto de aplausos e gritos, mas ainda havia uma tensão palpável. Para muitos, havia medo de que tudo isso não passasse de uma promessa vazia. Ao olhar para os rostos ao seu redor, Lucas viu esperança, mas também ceticismo. Ele desejava ardentemente que sua comunidade fosse ouvida e respeitada. Estamos aqui por mudança. Não queremos que isso seja só mais uma conversa sem fim. Gritou um homem do fundo. Jovem que tinha sugerido a comissão levantou a mão. Precisamos estabelecer algumas datas. Quero que possamos nos reunir regularmente, para que possamos garantir que o que estamos fazendo seja realmente considerado. Sua voz tremia, mas havia uma paixão fervorosa em suas palavras. Lucas sentiu seu coração disparar. O jovem estava certo, eles não poderiam parar. Eles precisavam de um plano, de ações concretas. O tempo estava a seu favor, mas não era infinito. Podemos cada um se oferecer para coletar as histórias de nossas famílias, de nossos vizinhos. Assim, teremos algo real para apresentar, sugeriu Clara, e com isso, sorrisos começaram a surgir por entre a multidão. As ideias começaram a fluir e, em questão de minutos, um esboço de plano se formou. Era como se cada palavra trocada tivesse um peso imenso. A ansiedade que antes dominava o ambiente agora era substituída pela sensação única de união. Não estavam mais sozinhos. Eram parte de algo maior. Mas no meio dessa euforia, uma voz rasgou a atmosfera. E se eles não aceitarem? E se for tudo em vão? A pergunta saiu de uma mulher idosa, seu olhar sincero refletindo a experiência de anos de promessas não cumpridas. O ambiente se silenciou novamente, e Lucas percebeu que a dúvida ainda não tinha sido dissipado. Com o coração apertado, ele levantou a mão. Precisamos acreditar, e mais importante, precisamos agir. Esse é apenas o começo. Se cairmos, que seja juntos. Vamos lutar por nossas vozes. A multidão concordou, e os olhares se tornaram mais determinados. Mas havia ainda um burburinho no ar. Um embate se aproximava. E enquanto o homem de terno anotava os primeiros representantes da comissão, Lucas pressentiu que algo inesperado estava prestes a acontecer. Um carro preto, que parecia ter saído de um filme, se aproximou da praça e parou abruptamente.
As janelas escurecidas refletiam um mistério inquietante, e todos os olhares se voltaram para ele. O som do motor desligando ecoou como um tambor de guerra. Os corações dispararam novamente. Quem será? O que isso significa? A expectativa se misturava com o medo a cada segundo que se passava. O que estaria por trás daquela porta? Esta poderia ser uma reviravolta que mudaria tudo. A porta do carro preto se abriu lentamente, e todos os olhos se voltaram para ver quem iria sair. Lucas sentiu um frio na barriga. O clima na praça estava carregado, como se a eletricidade no ar pudesse ser cortada com uma faca. Uma figura robusta e imponente apareceu, vestida com um terno que parecia mais escuro do que a noite. Era o prefeito, acompanhado por alguns assessores, e o murmúrio da multidão cresceu. O que ele queria ali, naquele momento tão crucial? Boa noite, coração de São Paulo. O prefeito iniciou com uma voz retumbante, que reverberou entre os presentes. Vim aqui ouvir as suas vozes. E mais importante, vim trazer uma proposta de união. Um misto de alívio e desconfiança tomou conta do grupo. Lucas olhou para Zé e Clara, seus rostos mostravam a mesma mistura de expectativa e apreensão. O que ele realmente quer? Pensou Lucas, enquanto ouvia a multidão sussurrar. O prefeito continuou, recebi informações sobre o encontro de vocês e o desejo de criação de uma comissão. Quero que saibam que estou aberto ao diálogo. Precisamos trabalhar juntos para que a voz de coração de São Paulo seja respeitada. Os corações começaram a acelerar, mas o ceticismo ainda estava presente. Um homem mais velho se levantou e levantou a voz. E quantas vezes tivemos promessas? Precisamos de ações concretas. Palavras vão e vêm, mas o que realmente importa é o que será feito. O prefeito parecia esperar aquela reação. Entendo a frustração de vocês. Olhem, eu conheço as dificuldades e a história dessa comunidade. Quero me reunir com a nova comissão que está sendo formada. Juntos, vamos estabelecer um plano de ação. Vamos garantir que as vozes de vocês sejam ouvidas nas decisões sobre o futuro da cidade. Lucas sentiu um frio subir pela espinha, mas também uma faísca de esperança. Poderia ser a chance que tanto esperaram. Ele olhou para seus vizinhos ao redor, as expressões variavam entre a incredulidade e uma sutil expectativa. Mas precisamos de datas, precisamos de compromisso. Clara interveio, e a multidão a apoiou com aplausos. Não queremos mais promessas vazias. O prefeito acenou, concordando em parte. Vamos estabelecer um cronograma. Proponho que a primeira reunião aconteça na próxima semana. E farei questão de estar presente pessoalmente. Acredito que um compromisso conjunto pode trazer resultados práticos. O clima estava mudando, e a energia começava a fluir novamente. A multidão estava hesitante, mas o desejo de mudança parecia estar se espalhando, como chamas que se aproximam de um rastro de gasolina. E se dermos início ao nosso mural de histórias hoje? Podemos simbolizar a nossa união e a transformação que queremos. Lucas bradou, e a multidão respondeu com um grito ensurdecedor, uma onda de vozes se elevando ao céu. Eles começaram a se organizar, homens, mulheres e crianças juntos, cada um trazendo tinta e ideias, rindo e compartilhando sonhos. O mural começou a tomar forma, um mosaico vibrante de cores, histórias e esperanças. O prefeito observou um pouco à distância, notando o impacto da união. Ele parecia genuinamente interessado nas expressões de otimismo dos presentes. Pode ser que, finalmente, uma nova era estivesse começando para o coração de São Paulo. Lucas não conseguia esconder o sorriso que se espalhava pelo rosto. Ele sentiu a responsabilidade, mas, mais importante, sentiu a força da comunidade ao seu redor. Eles estavam prontos para lutar por suas vozes, suas histórias e seu futuro. E assim, naquele momento de conjunção entre esperança e ação, o espírito de coração de São Paulo pulsava mais forte do que nunca. Cada artista era uma voz ativa na luta por transformação. A cidade estava prestes a renascer, e todos ali presentes sentiam isso. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas ao observar as pessoas, de mãos dadas, unidas por uma única causa. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas não havia volta.
Juntos, eles estavam decididos a deixar suas marcas e a reescrever suas próprias histórias. Enquanto a noite caía, as estrelas brilhavam sobre o coração de São Paulo, iluminando o futuro incerto, mas cheio de possibilidades. E a chama da mudança havia sido acesa, quente e vibrante, pulsando no peito de cada um. Agora era hora de agir. Era hora de se levantar e ser ouvido. Era hora de ser parte do mural que construiriam juntos. E você? Está pronto para fazer parte desta história que estamos apenas começando a escrever? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre essa transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada. Cada ação sua ajuda a espalhar esperança e união. Vamos juntos!